Rádio Ilha Capital é bem melhor. Ágora RS. Salve amigos e amigas da Rádio Ilha Capital, programa Ágora RS. Quando este programa for ao ar, nós estaremos a 2 dias de uma data que foi convencionada pela nossa sociedade para homenagear os pais, a figura paterna. E antes da entrevista de hoje, eu inicio com uma leitura de um autor que eu gosto muito, que é o Eckhart Tolle. Ele é autor do livro O Poder do Agora, e esse livro, que eu vou ler um pequeno trecho de um capítulo, chama-se Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. O título é Paternidade e Maternidade, Papel ou Função? Muitos adultos interpretam papéis quando falam com os filhos pequenos. Usam palavras e sons idiotas. Tratam a criança com superioridade e não de igual para igual. O fato de que temporariamente sabemos mais ou somos maiores não quer dizer que a criança não seja igual a nós. A maioria dos adultos, em determinada altura da vida, encontra-se no papel de pai ou mãe, que é universal. A questão da maior importância é: somos capazes de desempenhar essa função e de executá-la bem sem nos identificarmos, isto é, sem que ela se torne um papel? Parte da função necessária de ser pai ou mãe é atender às necessidades da criança, impedindo que ela corra perigo. E às vezes dizer-lhe o que fazer e o que não fazer. No entanto, quando ser pai ou mãe se torna uma identidade, ou seja, sempre que nossa percepção do eu é totalmente ou em grande parte extraída disso, a função ganha uma ênfase exagerada e nos domina. Prover as necessidades dos filhos assume proporções excessivas e os torna mimados, enquanto impedi-los de correr perigo se transforma em superproteção e interfere na necessidade que eles sentem de explorar o mundo e experimentar coisas novas por si mesmos. Dizer às crianças o que fazer e o que não fazer passa a ser controlar, reprimir. Além disso, a identidade que interpreta um papel permanece atuante por um longo tempo, mesmo depois que essas funções em particular já não são mais necessárias. Assim, pais e mães não conseguem deixar de ser pais até mesmo quando o filho já é adulto. Eles não são capazes de se desvincular da necessidade de serem imprescindíveis a ele. Ainda que o filho já tenha 40 anos de idade, não consegue abandonar a ideia, aspas, eu sei o que é melhor para você, fechar aspas. O papel de pai e mãe continua a ser interpretado compulsivamente. Por isso, não existe um relacionamento autêntico. Os pais se definem por esse papel e, de forma inconsciente, têm medo de perder a identidade se o abandonarem. Se seu desejo de controlar ou influenciar as ações do filho adulto é contrariado, como costuma acontecer, eles começam a criticar ou mostrar sua desaprovação ou tentam fazer com que o filho se sinta culpado, tudo numa mesma tentativa não consciente de preservar seu papel, sua identidade. A impressão é de que estão preocupados com o filho e eles próprios acreditam nisso, mas na verdade sua intenção é apenas conservar seu papel e identidade. Todas as motivações egóicas são voltadas para a autovalorização e o interesse do próprio eu. E algumas vezes elas se disfarçam de forma muito inteligente, até mesmo para a pessoa em que o ego está atuando. Os pais que se identificam com esse papel também podem tentar se tornar mais completos por meio dos filhos. Assim, a necessidade que o ego tem de manipular os outros para que satisfaçam seu contínuo sentimento
de carência é dirigida a eles. Se a maioria dos pressupostos e das motivações inconscientes por trás da compulsão dos pais de manipular os filhos se tornasse consciente e fosse dita, provavelmente incluiria algumas mensagens como estas, se não todas elas. Abrir aspas. Quero que você alcance o que eu nunca consegui. Desejo que você seja alguém aos olhos do mundo para que eu também possa ser alguém por seu intermédio. Não me decepcione. Eu me sacrifiquei tanto por você. O objetivo da minha desaprovação em relação a você é fazê-lo se sentir tão culpado e constrangido que finalmente entenda meus desejos. Sem contar que sei o que é melhor para você. Eu o amo e continuarei a amá-lo se você fizer o que sei que é certo para a sua vida. Fechar aspas. Quando fazemos com que essas motivações se tornem conscientes, constatamos na hora quanto elas são absurdas. Eu trago hoje aqui para conversar Paulo Ricardo Batista Jorge, físico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E não é por isso que eu estou trazendo ele aqui. Ele também é meu amigo, meu compadre. Nos conhecemos há muitos anos, acho que desde a década de 1980, se não me falha a memória, né, Ricardo? 80. Final de 70, início de 79, 80. Não nos conhecemos numa situação muito comum, né? Teve até alguns episódios meio hilários naquela época, quando eu fazia uma campanha de arrecadação de material escolar para a Aldeia Infantil Brasileira SOS, hoje conhecida como Aldeia da Fraternidade, e eu desenvolvia lá nos intervalos de uma disciplina e outra da faculdade, eu fazia matemática, ele fazia física, eu desenvolvia lá uma campanha, já que a gente ficava às vezes um horário ou 2 horários sem fazer nada até chegar a outra disciplina, de arrecadação de material escolar no início do ano letivo, para aquelas crianças da aldeia, e eu batia na porta das aulas que estavam em andamento, explicava a campanha e depois voltava lá 1 ou 2 dias depois para buscar o material. Foi lá que nós nos conhecemos, né, Ricardo? Sim. Muito bem. Em uma aula de matemática. E eu não fui muito bem visto por ti naquela época. Até me disseram que tu usou alguns adjetivos que não me agradaram nada naquela época, né? A minha sorte é que eu estava sendo acompanhado lá por uma amiga comum, a nós dois, ela era amiga do Ricardo e a mim, e ela me defendeu, quando tu me chamou de Tupamaro. Ora, imagina me chamar de Tupamaro, tio, só porque eu tinha uma barba grande e usava um pala. Mas de lá para cá, né, Ricardo? Aliás, vou te dizer, tu foi o maior doador daquela campanha. Porque à época tu tinha uma loja de material didático, de discos, ali na Zenha, né? Tu e a tua família. E vocês estavam fechando lá um setor... Não, nós compramos havia uma livraria que resolveu fechar as portas lá, por uma razão qualquer, e nós pegamos muito material deles, que nos interessava. E nesse material também veio material escolar, né? Tinha lá uma ponta de material escolar. Tudo bem, sabe, veio junto e nós acumulamos e deixamos guardado num canto lá. E aquilo estava lá pegando pó há algum tempo. Né? Uhum. E quando, enfim, né, tu apareceste lá solicitando este material, eu, depois de passar as dúvidas de que será que... eu não era Tupamaro. Será que aquilo era honesto ou não era honesto mesmo? Aí eu, com a nossa amiga, que me falou a teu respeito, disse que não, que pertencias a essa instituição mesmo. Uhum. Aí, bom... levei, né, esse material lá para a sala de aula. Acho que tu fosse buscar na loja. Na tua Brasília. Não, tu tinha o porta-malas de uma Brasília bege. Isso mesmo. Faz tanto tempo já, né? Faz muito tempo, né? E aí a arrecadação foi boa, até os alunos se sensibilizavam e traziam lápis, borracha, caneta, caderno e tudo mais. E aí, como eu não tinha onde guardar, eu pedia para a bibliotecária da matemática lá, deixar um cantinho lá, né? Aí foi ficando muito volumoso e eu tive que pedir para o diretório acadêmico da matemática para usar aquela sala. Na época, o presidente do diretório acadêmico era o José Fortunati, foi prefeito de Porto Alegre, deputado federal e tudo, depois, né? E a gente guardou lá, até que o Fortunati estrelou também. Olha, está ocupando muito espaço aqui.
Aí nós pegamos uma Kombi da aldeia e fomos lá buscar, e tu fosse junto. Tu e a tua amiga a nossa amiga, né? Foram juntos para fazer a entrega formal da doação. Por que eu estou falando sobre isso aí? Num programa que tem o objetivo de falar sobre paternidade. Porque a aldeia, instituição essa que nos vinculamos, tu e eu, a partir daquela data até hoje, ela tratava com crianças que não tinham pais, nem pai nem mãe. Ou se tiveram, essas pessoas os abandonaram. Então a instituição acolhia em casas-lares grupos de 12 crianças de ambos os sexos e uma mulher a quem elas chamavam de mãe. As crianças que estavam na aldeia não tinham família biológica conhecida. E naquela instituição elas se criavam e existia lá uma figura paterna. A mãe era a mesma para todas as famílias, mas a figura paterna era o presidente da instituição, que, por coincidência, foi o fundador das aldeias SOS no Brasil. Então essa aldeia aqui da Zona Sul de Porto Alegre foi a primeira do Brasil a existir nesse formato, que não é um formato brasileiro, é um formato que veio do pós-guerra, da Alemanha, onde eles tinham um problema sério depois da guerra, de muitos órfãos, porque os pais morreram na guerra, né? E muitas viúvas. Então Hermann Gmeiner, que foi o idealizador dessa solução, resolveu reunir em casas os órfãos e viúvas. Então aqueles vários órfãos chamavam aquela viúva de mãe, quando não tinham mãe, porque às vezes a família morria, né? O pai e mãe morriam, então ficavam os órfãos lá, né? E essa ideia deu certa naquela condição de pós-guerra, e numa dos encontros internacionais das aldeias infantis, o presidente daqui da aldeia, esse que foi o fundador daqui, esteve lá nesse congresso internacional, gostou demais da ideia e resolveu adaptar essa solução de órfãos e viúvas do pós-guerra para um outro tipo de crise, que não era decorrente de uma guerra, mas que era o desmantelo das famílias, era o descaso das políticas públicas e sociais para com aquelas crianças que não tinham pai ou mãe. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, houve um reordenamento nas organizações sociais, nas instituições, e a aldeia é uma delas, e o assunto adoção institucional foi regulamentado de maneira a não ser reconhecido. Ou seja, as instituições como a aldeia, que tinham famílias estruturadas em cima da figura materna, elas passaram a ter que tinha que buscar adoção por pessoas ou famílias não institucionais. É óbvio que isso não aconteceu por um motivo muito simples. Todas as crianças que estavam na instituição já estavam acima da faixa etária preferida por pessoas que querem adotar. Nesse domingo que nós vamos comemorar o Dia dos Pais, eu convidei o Ricardo para nós conversarmos, porque ele é um pai misto. O Ricardo tem 2 filhos adotivos e 2 filhos, vamos dizer assim, do próprio sangue. Essas convenções, né, Ricardo, que a sociedade que a gente vive estabeleceu, elas poderiam ser relativizadas bastante, né? Então, eu começaria o nosso papo pensando no arquétipo paterno, né, que é uma construção social, uma construção, inclusive, na proposta do Jung, que vem de milênios para cá, que é a figura do pai. Mas a gente sabe que em outras culturas, essa figura paterna tem papéis diferentes. Se tu pegar uma tribo indígena, se tu pegar nômades, que são os ciganos, se tu pegar uma outra cultura dos esquimós, talvez a figura paterna não seja a mesma da nossa sociedade, né? Temos uma diversidade nisso aí. Mas, no entanto, né, falando sobre a adoção e sobre a figura paterna, eu iniciaria essa nossa abordagem dizendo o seguinte, que para se ter um filho, seja ele
natural de sangue ou adotivo, primeiro tem que ter essa disposição para isso, né? A disposição, ela não é só uma disposição temporal, uma vontade. Ela é uma dedicação que se estende ao longo de muito tempo. Predisposição de... Se essa criança veio nenê ou um pouco mais velha, mas digamos que ela tenha visto nenê. Todo o cuidado que uma mãe dispõe, tem que dispor, e isso implica em estar ali presente, dando aqueles valores necessários à sua formação, né? Na adolescência, quando vem toda aquela mística, toda aquela situação de insegurança e de busca de uma nova realidade em sua vida, né? Que ele vai se descobrindo, tem que estar lá a presença do pai também. E, acima de tudo, e também na vida adulta, né? Quando ele está nas vésperas de seguir a sua caminhada, com as suas próprias pernas, também é um momento decisivo e final ali em que a presença do pai, da mãe, do pai, no caso, estamos falando aqui, também é muito importante. Está dizendo, então, que tanto faz ter filho consanguíneo como adotivo, as preocupações são as mesmas. Eu queria chegar nesse ponto. Os cuidados são os mesmos. Exatamente, queria chegar nesse ponto. E para isso tanto faz, né? Quer dizer, sendo isso aí, havendo a predisposição, o amor, né? Se esse filho é adotivo ou não, isso pouco importa, porque eu tenho 4, 2 adotivos e 2 não adotivos, isso é uma coisa que eu só me lembro disso, né? Isso só me vem à cabeça quando muitas vezes eu vejo pessoas com medo da adoção, por vários motivos, e eu digo, olha, isso aí não faz a mínima diferença, né? Até tem um fato curioso, porque eu sempre falava, olha, o Marcos aqui, né? Porque o meu filho Marcos, nós somos de pele branca, ele é moreno, né? Então, logo, isso aí foi visto de que havia alguma diferenciação ali. Bom, então eu sempre dizia, olha, filho do coração, minha filha Ingrid, filho do coração, e aqueles outros que eram filhos naturais diziam, não, mas eu também quero ser filho do coração, né? Não quero ser filho da barriga, porque o coração sempre é um órgão mais nobre, né? Então, aí até te mudou essa coisa de filho do coração ou não coração, é filho, né? Uhum. Mas é muito interessante isso aí, porque o prazer, como eu estava, só para finalizar aquilo que eu vinha dando, esse prazer de receber o filho também é um prazer quando o filho vai encaminhado. Então, essa é a função de pai, né? Uhum. Ele vem, ficamos felizes, e quando ele vai igualmente, né, bem educado, preparado para a vida e tal, também nós ficamos muito mais felizes ainda, porque a nossa construção teve sucesso, né? Uhum. Nós somos donos dos nossos filhos, né? E, portanto, a nossa felicidade nem sempre é aquela que eles buscam, e nós temos que estar lá, cientes apenas de que cumprimos com a nossa missão, né? Uhum. De maneira adequada, né? Dando o melhor. Interessante que a gente vê hoje muitos casais que são pais sem planejamento. Então, é muito comum tu ter um casal, engravidou, mas eu não tinha planejado, aconteceu. Quando a gente adota, obviamente há um planejamento, né? Sim. Tu não adota assim, aconteceu. Não, tu tem um planejamento, tem inclusive todo um processo que envolve entrevistas com técnicos do Juizado da Infância e da Juventude, com psicólogos, assistentes sociais, visitas regulares e preliminares a instituições que têm crianças aptas para adoção, para te ter os primeiros contatos com aquelas crianças, né? E as pessoas que buscam a adoção também dão um perfil mais ou menos do que eles pretendem, né? E aí tem um nó muito interessante, porque as estatísticas mostram, né, a gente já falou sobre isso, que 90% das pessoas ou casais que querem adotar preferem idade inferior a 2, e 90% das crianças aptas à adoção são maiores do que 2 anos. Então, parece que não vai haver um encontro de números nesse sentido. E no teu caso, em especial, houve uma adoção que eu diria tardia. Por que tardia? Porque tu escapou desse filtro. Tu não exigiu que a adoção do Marcos fosse com uma criança menor do que 2 anos. O Marcos tinha que idade quando tu adotaste ele? 6 anos e meio. 6 anos e meio. Poucas pessoas resolvem adotar crianças com essa idade, menino ou menina, tanto faz, de cor, pele clara, morena ou escura, tanto faz, mas poucas pessoas querem adotar crianças com essa idade, 6 anos e meio. Então, até por questões que a gente deixa muito... que há uma relatividade muito grande, né, Ricardo? Eu não vou pegar com 6 anos e meio um filho, porque ele já vem cheio de vícios. Uhum. Esse é o que mais se ouve falar. Sim. Que a criança já vem complicada, já vem com traumas. Isso é interessante, esse fato aí, né? Né?
Uma dos meus filhos veio com 3 dias e o outro com 6 anos e meio. Bom, tanto num caso quanto no outro, eu e a minha mulher, né, não fizemos nenhuma exigência. Ou seja, quando surgiu para adoção, nós não havíamos feito nenhuma escolha quanto à cor de pele, quanto à idade. Quando nos surgiu a oportunidade de adoção, fizemos. É interessante do filho, né? Do filho, quando vem com uma idade um pouco mais avançada, no caso do Marco, do meu outro filho, isso é algo que as pessoas se amedrontam muito, e na verdade tem que se ter assim a consciência do seguinte: eu acho que o trabalho nesse sentido, ele vem é interessante que, olha, eu não posso falar da mesma maneira assim como se estivesse fazendo eu vou usar um modelo, uma figura de linguagem que não representa, porque o indivíduo um ser humano é algo infinito, né? Ele é complexo e infinito. Imagina, nós somos seres muito mais velhos do que todo esse planeta, esse universo aqui, essa criação divina que temos, né? Aproveitando essa tua abordagem filosófica, Ricardo, eu te convido para a gente fazer um pequeno intervalo de 2 minutos e retomaremos então desse ponto assim que os nossos anunciantes se apresentarem. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares, 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Pois bem, mas se nós pudéssemos fazer uma comparação, seria como se uma reforma de uma casa, né? Tu vais reformar uma casa, mas está morando nessa casa, como é que tu faz? Tu vais fazendo isso gradativamente, né? Tu vai mexendo aqui no telhado, numa parede, no quarto, na cozinha, na fiação, quer dizer, na pintura. Tu não pode simplesmente botar abaixo tudo isso, porque, bom, tu não vai poder morar na casa. Não tem morar na casa, né? Então, isso aí dá um descontrole em todo o sistema. Uma criança, quando vem aos 6 anos, ela também já vem com uma formação. Uma construção. Uma construção, exatamente. E isso aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Para não desconstruir, porque o indivíduo vai perder o rumo, né? A identidade. A identidade dele, com certeza. Então, referências, né? Referências, claro, nós temos que também ver ali das referências. Por que mudar, né? Bom, tu tens uma cultura familiar, alguns hábitos, enfim, uma formação a qual tu, considerando correto, quer passar aos teus filhos, né? E talvez não seja a mesma dessa criança. Dessa criança, exatamente. Mesmo que a construção dela seja disforme, não correta, ela está vindo de uma situação dramática, seja de pais que morreram no acidente, seja de pais que não eram pais, que usavam de violência, mesmo assim, essa construção ele tem, que poderiam ser chamados de traumas, né? Mas essa desconstrução, nesse caso especial de vivências não muito positivas, também é um processo como a reforma de uma casa, né? Sim. E eu acho isso talvez o ponto crucial, sabe? É que as pessoas temem isso aí. O que pode haver de uma situação assim não desagradável ou não...
Porque nós temos a doce ilusão de que se criamos a criança desde de pequena, ela vai sair conforme aquilo que nós, né, programamos. Isso não é verdade. Tu estava dizendo que essas idealizações que os pais fazem sobre seus filhos não é uma verdade. E isso que tu está dizendo vale para filhos biológicos e filhos adotivos. Exatamente. Quantas famílias tu e eu conhecemos de que tem, sei lá, 3, 4, 5 filhos biológicos, nenhum igual ao outro, e nenhum deles, ou a maioria deles, não segue aqueles modelos que os pais sonharam, idealizaram. Não me refiro nem à profissão de cada um, mas assim, pessoas que sejam assim ou assado. Todos os pais desejam que os seus filhos sejam do bem, sejam corretos, sejam honestos, trabalhadores. Todos desejam isso. Mas muitos e muitos exemplos de famílias têm filhos que não são honestos, e não foi por deseducação dos pais. Tem filhos que não são trabalhadores, e não foi por influência dos pais. Ao mesmo tempo que eles têm irmãos que são trabalhadores, tem um que não é trabalhador. Então essas construções, essa relatividade que tu te referiu, é bem importante e é válida para filhos biológicos ou adotivos. Este medo tem que ser, né, tem que se ultrapassar, né, tem que se vencer esse medo, porque isso não é real, né? Então, claro, eu digo o seguinte, que tem que haver muita tranquilidade, né, paciência, sensibilidade para fazer essa reeducação conforme os valores que a família comunga, né, ou deseja. Então, mas isso aí, o fato de ele de vir estranho à família naquele momento, ele não implica porque normalmente essa criança ela deseja muito essa adoção, né? E essa recepção é fundamental no acolhimento dela. E, bom, com muito amor, com muita compreensão, muito carinho, essa criança vai se integrar, porque esse é o desejo natural do indivíduo, né? Receber esse conforto, esse aconchego, coisa que a carência com que eles vêm é muitas vezes bastante acentuada. E nos dá uma grande satisfação quando nós vemos isso tudo acontecer, se consegue passar isso aí. Nós temos também que ter consciência do seguinte, nada é 100%, né? Quer dizer, essa coisa a humanidade busca muito a plena consecução dos seus desejos, o equilíbrio, o controle, exatamente. Sobre, né? A vida dos outros, sobre dos seus filhos. Exatamente, até sobre as nossas vidas nós não temos, né? Não temos. Dependendo da situação que nós nos defrontamos, nós imaginamos que temos uma reação e temos outra. Então queremos muitas vezes que os nossos filhos, até claro, que sejam melhores do que nós, mas não se trata aí de ser melhor ou pior, se trata de eles serem bons indivíduos, não se trata de ser bom cidadão, é bom indivíduo mesmo. Quer dizer, tenha consciência de si mesmo, de bem com si mesmo. Quer dizer, realizados assim, em termos de satisfação de estar numa atividade que lhes dê alegria e prazer. Exatamente, né? A sociedade, o meio em que eles vivem, né? Um bom relacionamento. Isso aí vai acontecer, né? Isso com vai filhos acontecer. Biológicos ou adotivos. Ou adotivos, não tem a mínima diferença. Ô, Ricardo, quando tu foste adotar o Marcos, para citar como exemplo da adoção tardia, tu encontrasse muita burocracia? Não, interessante, né? Não, porque como o Marcos já era uma criança que apta para adoção e não havia ninguém interessado. Um interesse muito grande, né? Então, neste caso, as minhas referências, né, também foram dadas, evidentemente, não iam entregar para qualquer um, mas como viram os meus antecedentes, havia algumas referências minhas, exatamente, quando eu falo minha, do casal, né? Eles logo perceberam, fui com a minha filha, já tinha uma filha, nos apresentamos lá e foi relativamente tranquilo. A Ingrid é mais velha que o Marcos. Não, esse era um caso interessante que me chamaram a atenção, porque eu teria o filho mais velho, porque o mais velho é o que chega primeiro. Né? No caso do Marcos foi o contrário. O filho mais velho era mais novo do que o filho que estava chegando. Né? Porque o Marcos era o mais velho, no entanto, a Ingrid chegou primeiro.
Então ela é a filha mais velha e o Marcos é o que tem mais idade. E a Ingrid também foi adotiva com 3 dias. Com 3 dias, exatamente. Então, a Ingrid tinha mesmo sendo a primeira filha do casal, o Marcos chegou com mais idade do que ela. Mais idade do que ela. Interessante. E o interessante disso aí é também a própria relação entre ambos era a relação de irmão mais velho para irmão mais novo. Quem era o mais velho? A ela. Apesar de ser mais moça. É a mais moça, claro. De idade era mais Por aí velha. demonstra quem é o mais velho. O mais velho é o que chega primeiro. Né? É o que tem mais tempo de casa, né? Não é o que tem mais idade. Eu te fiz essa pergunta sobre a burocracia de propósito, porque o que eu mais ouço, e tu também deve ter ouvido muitas pessoas falarem, é de pessoas que querem adotar e dizem que não estão conseguindo em função da burocracia. Dizem que estão na fila de adoção faz anos e não conseguem adotar. Eu não posso fazer nenhum pré-julgamento ou nenhum julgamento dos motivos reais que essas pessoas dizem que demoram muito tempo para adotar. Creio eu, baseado nos números, inclusive, que são os filtros que a gente coloca. Sim. Se eu digo assim, olha, eu quero adotar, quero muito ser pai e eu quero adotar uma menina loira com menos de 2 anos, sem nenhuma síndrome ou doença grave. Pronto, eu já fiz um monte de filtros. Então, é claro que a espera vai ser longa. Agora, se eu disser, olha, eu quero adotar uma criança, não importa o sexo, não importa a cor da pele, a cutis, até pode ser com alguma doença, alguma síndrome, desde que eu conheça que síndrome é e o que vai implicar isso na minha vida de pai ou de mãe, né? Porque às vezes tu adota uma criança, vamos dizer assim, fisicamente saudável e ela sofre um problema qualquer, um acidente. Claro. E quantas pessoas que têm filhos biológicos estão com essa situação na sua vida, né? Sim. Filhos que sofrem um acidente e ficam, sei lá, tetraplégico, ou então bate com a cabeça e ficam com algum problema neurológico, né? E isso não diferencia biológico e de adotivo. Então essas pessoas dizem que não conseguiram adotar porque há uma burocracia muito grande. É lógico que os técnicos do juizado vão fazer todo o possível para evitar um segundo abandono. Como assim um segundo abandono? Óbvio, se uma criança que está para adoção é porque ela já foi abandonada uma vez. Abandonada ou passou por um drama de os pais morrerem, né? Mas a maioria não é por morte dos pais, a maioria é abandono mesmo. Então, essa criança já foi abandonada uma vez, aí ela tem essa esperança que tu agora há pouco te referiste de ser adotada um dia, consegue uma adoção, seja por um indivíduo ou por um casal, e depois de um tempo, esse indivíduo ou esse casal, encontrando as dificuldades normais de uma família, diz, olha, não quero mais brincar de ser pai ou de ser mãe. Cansei de brincar, dá minha chuteira que eu vou embora. Não é assim que funciona. O juizado não desmancha uma adoção assim com essa facilidade. Então, essas pessoas não podem brincar de ser pai ou mãe e o juizado não pode correr o risco de que aconteça uma rejeição, que seria um segundo abandono. Sim. Seria um trauma de consequências inimagináveis para aquela criança e seria um sinal de falência do sistema de adoção que não percebeu aquela pessoa psicologicamente desequilibrada ao ponto de fazer esse tipo de aventura, né? Vamos dizer assim. Então, há sim toda uma entrevista, um acompanhamento, entrevistas do casal, entrevistas por um ano eles me individuais. Acompanharam após a adoção. E depois da adoção, mais um Por acompanhamento. um ano, Inclusive, no final, eu nem morava aqui no estado e foi encaminhado uma assistente social aonde eu morava, que era a cidade de Florianópolis, e lá ela foi até a minha casa para observar, né, como é que estava o andamento, assim, a integração da criança, né? Não anunciaram o dia, para não haver nenhuma preparação, né? Claro. Então, simplesmente apareceram e deu tudo certo. Isso é muito legal de ouvir, até porque eu só conhecia esse tipo de cuidado quando havia, e ainda há hoje em dia, adoções internacionais. Por que a gente vai deixar estrangeiros adotarem crianças brasileiras? Porque os brasileiros não adotam as crianças depois de uma certa idade. E quando os estrangeiros vêm adotar no Brasil, eles não escolhem idade, não escolhem cor também.
Eu presenciei, testemunhei e participei da adoção internacional de italianos, de franceses, de alemães que vieram ansiosos por terem filhos. E no Brasil havia essa previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente de adoções internacionais. E lá também eu soube que o acompanhamento dessas crianças lá no país para onde elas foram, o acompanhamento era feito por técnicos do país e por técnicos do Brasil que tinham que ir até o país para fazer a sua própria avaliação, né? Vamos a mais um intervalinho comercial e voltamos já já. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Quer fazer compras do mês com economia? Venha para o Super Rio Supermercado. Segunda-feira, 10% de desconto para maiores de 60 anos. Terça-feira, promoção de pães. Quarta-feira, promoção de frutas e verduras. Sexta-feira, promoções de carnes. Super Rio Supermercado, Rodovia João Gualberto Soares, 7251 no Rio Vermelho. Nas compras acima de R$150, entregamos na sua casa. Super Rio, o amigo da dona de casa. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Então, a adoção tardia tem essas características que nós nos referimos, de ter um acompanhamento assim, mas o medo que as pessoas têm por adotar uma criança com uma idade um pouco avançada, tu acabou de nos tranquilizar, dizendo que essa situação é relativa, é muito imprevisível. Nós, seres humanos, não temos o controle sobre a vida nem dos nossos filhos biológicos. Então, é a mesma incapacidade de controlar filhos adotivos, né? Mas a decisão de adotar é uma coisa bem interessante. Cada pessoa tem o seu motivo, a sua motivação. Qual foi a tua? Olha, eu, quando casei, né, eu já vivia, de certa forma, tinha uma certa integração com a Fraternidade Cristã Espírita, né? Com a Aldeia Infantil Brasileira SOS. E, além disso, eu sempre vi muitas crianças, né? Num país em que, infelizmente, se tem um índice bastante grande de abandono, né? E sempre me passou pela cabeça de que filho é filho, né? E, felizmente, a minha mulher também tinha essa mesma ideia, né? De forma que, quando nós nos unimos, né, essa foi uma proposta que já até havia conversado antes. Eu gostaria de ter filho adotivo. Para ti isso te incomoda? É possível? Não? Sim? Não tem problema algum. Então tá, né? Então foi um desejo, né, se tem tantos filhos para serem criados, então criemos os filhos, né? E, partindo do pressuposto de que não há distinção alguma, somos todos aqui espíritos que estamos aqui para ser educados e criados e desenvolvidos, né? Então, por que não, né? Por que não? Eu acho que eu fui muito feliz disso aí, porque a minha mulher se realizou enquanto mãe biológica e também se realizou enquanto mãe que adotou, né? E eu também. E o curioso é que a tua esposa, ela engravidou depois de ter 2 filhos. Sim. Uma coisa que acontece muito frequentemente, né? Um casal normal, biologicamente falando, né? Pode ter filhos e não há como engravidar por qualquer que seja o motivo. E aí esse casal resolve adotar uma criança e naquele momento parece que um sossego psicológico e emocional daquela mulher e ela consegue engravidar. Mas foi o que aconteceu contigo, mais ou menos. Não pelos mesmos motivos, mas foi uma coincidência tu teres 2 adotivos e depois ter 2. Sim.
Duas, né? Duas. Biológicas. Duas biológicas, é. Embora ela não tivesse nenhum impedimento, né? Ela, inclusive, engravidou, aí abortou naturalmente, né? Mas isso não era um impedimento. Mas o desejo, sim, de ter um filho adotivo, isso foi o que predominou. Inclusive, tem um fato muito interessante, né? Ela disse que gostaria de ter um filho homem que chamasse Marcos. Né? Ela tinha 2 nomes, né? Esqueci até o outro nome, ela dizia Marcos. Tá, né? Ok. E quando surgiu a oportunidade de nos comunicar a existência, a disponibilidade de uma criança, aí eu perguntei, qual é o nome dele? Marcos. Bom, tá lá ele, Estava né? reservado. Estava reservado lá o Marcos, né? E só mesmo fui ver quem era o Marcos quando fui buscá-lo, né? Vi que ele era moreno, enfim, né? Essas coisas todas aí. Porque é bem isso, como tu disse, quando se tem um filho, hoje, claro, a tecnologia tem condições de mostrar várias características, mas isso é muito recente, né? Durante milênios e milênios tu ia ver como é que estava o teu filho quando nascia o teu filho, né? Então, se ele tinha um problema físico, se não tinha, se era isso... Enfim, então é sempre uma surpresa, e mesmo hoje, somente quando tu pega o teu filho nas mãos e diz, ele está sadio e tal, né? Quando está ali o pediatra fazendo a avaliação. Então, da mesma forma, tem lá uma criança para adotar, vamos adotar, né? Sabe, Ricardo, no tempo da aldeia tinha um psicólogo, José Luiz Caon, o nome dele, que nos visitou para fazermos um projeto pedagógico junto lá, e ele nos deu uma informação que é do conhecimento dele. Ele disse, olha, do ponto de vista psicológico, uma criança abandonada ou sem referências familiares tem 3 destinos: o manicômio, a prisão ou a morte. Quando uma criança é adotada, no caso da aldeia, a nossa esperança é que esse ciclo vicioso de abandonados gerando abandonados cessasse. Por quê? Quando uma criança fica abandonada a partir de um certo tempo, cresce, fica adulta e procria, seja casada ou não, ela não tem uma referência familiar para cuidar da sua prole. Ela tem uma tendência, uma probabilidade muito grande de também abandonar seus filhos. E a nossa expectativa na aldeia, o nosso objetivo lá, era romper esse ciclo não virtuoso, ou seja, romper com esse ciclo vicioso de crianças abandonadas gerando mais crianças abandonadas. E eu vejo com muita alegria que o teu filho Marcos e a tua filha Ingrid, que são pais. Sim. O Marcos tem um casal de filhos e é um babão. Babão. É um pai exemplar daquele casal de filhos. E a Ingrid tem um menino também. Um menino, exatamente. Não, vou dizer que ela é babona também, né? Porque ela e o marido criam aquele filho com um zelo, um cuidado lindo, belíssimo assim de ver. Então, essa perspectiva de nós rompermos com um ciclo vicioso é verdadeira. Sim. No momento que esse ciclo vicioso foi rompido, surge a figura do avô. Então, esse é o vovô. Bom, tu tem então quantos netos? 3, né? 3 netos. 3 netos. 2 guris e uma menina. Então, um avô muito babão? Sou, né? Embora estejam bem longe, um deles, né? Não mora mais aqui no Brasil, mas os outros 2, agora com essa pandemia, um pouco mais afastados, mas sempre conversando pelo WhatsApp e visitando periodicamente. Inclusive a Ingrid, que mora em Portugal hoje, que é a tua primogênita. Sim. Ela disse que gostaria de conversar conosco também no programa Agora RS, da Rádio da Capital, mas o fuso horário atrapalhou um pouquinho. Então falamos do Marcos, da Ingrid, e faltou falar dos outros 2 filhos, que são os filhos biológicos que surgiram por acaso. Ops, escapou. Então, nós temos aqui no estúdio do Agora RS uma representante, que ficou no Brasil, né? Sim. Porque depois da Ingrid e depois do Marcos, chegou a Luísa e depois a Rapa do Tacho, que é a Isadora, que está aqui comigo. É isso, Isadora? Isso aí. Tudo bom? Que idade tu tem? Agora eu estou com 20. Tu está aqui ouvindo a nossa gravação do programa, tá? Disso que nós conversamos até agora, o que te chamou a atenção ou o que tu gostaria de acrescentar sobre o cotidiano, o teu cotidiano com os dos teus irmãos?
Então, eu acho que essa diferença vem mesmo, por exemplo, se eu fosse a mais velha e eu visse um irmão meu sendo adotado, aí talvez eu acho que a criança pode fazer diferença, mas para mim, que quando cheguei, meus 2 irmãos já estavam lá, realmente aquela coisa não fez diferença. Eu sempre vi todos da mesma forma, inclusive eu esqueço que eles são adotados, assim, não me vem na cabeça essa diferença na hora que eu penso. Para mim são todos irmãos iguais, inclusive se eu for parar para analisar, a minha irmã Luísa, que é minha irmã de sangue, é a irmã com que eu tive mais proximidade no sentido de contato, assim, porque como ela é mais próxima da minha idade, eu convivi mais com ela, né? Mas quando se trata de intimidade, eu sempre tive muito mais com a minha irmã Ingrid, que foi adotada. Então, realmente, para mim... Que é a mais velha. Que é a mais velha, exatamente. Então... Isso aí nunca fez muita diferença. É interessante essa tua abordagem, porque o Ricardo também tocou nesse assunto quando nós conversávamos um dia desses, né, Ricardo? Que a gente que é pai adotivo, falando a gente porque eu também sou pai adotivo, né? Talvez eu até fale sobre a minha adoção num outro programa. Mas a gente que é pai adotivo, 99% do nosso tempo não se pensa nisso. Quando eu vejo a minha filha, N vezes, eu nunca olho, essa aqui é minha filha adotiva. Não se pensa isso. É minha filha e ponto final. Sim. É ponto final. É minha filha. Não tem mais nada para acrescentar nisso aí, né? Sim. Mas as pessoas que de longe observam e sabem que é adotiva ficam com essas curiosidades e dúvidas, né? Mas às vezes é preciso eu dizer para a pessoa, ou a Amanda dizer que ela é minha filha adotiva, ou eu que eu sou pai adotivo, porque as pessoas não acreditam. Ela tem uma ligação, uma proximidade afetiva tão grande e intensa com a nossa família que ela enche a boca para chamar avô, vó, primo, prima. Ela é filha única, no meu caso, né? Mas ela não vê em momento algum. A mesma coisa que eu falei agora sobre nós não pensarmos em filho adotivo, ela também fala, ela também sente isso, né? Um outro assunto bem importante também, Ricardo, a gente considerar é o contato, o eventual contato com a família biológica. Por exemplo, a Ingrid não teria como ter contato com a família biológica, mas o Marquinhos eu não sei se teve. A Ingrid era muito novinha, mas tu teve chance de conhecer a mãe e o pai dela? Eu não conheci. No entanto, eu fiquei com referências, né, de endereço, e quando perguntei a ela com 18, 20 anos se ela desejava, ela disse que o pai e a mãe dela éramos nós. Perguntei um tempo depois se havia interesse em saber, ela disse que definitivamente não, rasguei o teu no lixo. Então, eu acho que quando essa oportunidade, se existe essa oportunidade de haver o reconhecimento lá do pai biológico, quando tiver madura essa criança, não na adolescência, mas de maneira nenhuma, quando ela estiver madura e pronta, se pode oferecer essa oportunidade para que ela entenda esse processo todo e, quem sabe, até, de certa forma, possa, quem sabe, ajudar, não sei, né? Não sei isso aí. E ter uma ajuda que a gente não faz ideia que pode acontecer, né, Ricardo? Que é uma coisa bem pragmática. Por exemplo, se um dos nossos filhos adotivos um dia precisar de um transplante de órgão, seja de um rim, de um fígado, a gente sabe pela genética que os parentes, os pais, são mais prováveis de fazer adoção por conta da não rejeição. Então, nesse momento, seria interessante a gente ter o conhecimento de quem são os pais biológicos para poder, eventualmente, se for necessário um transplante, a gente dar essa oportunidade para essas pessoas que um dia cometeram erros no seu passado, minimamente corrigirem fazendo esse tipo de gesto, né? Sim. Isso é apenas uma... Agora, o assunto anterior é interessante, porque eu só me dou conta, né, ou me recordo, ou menciono o fato de... São dois momentos, né? Quando eu estou com os filhos, claro, tem um que é absolutamente moreno, aí eles vão me perguntar, esse é filho de outro casamento? Né? Aí eu digo, não, é do mesmo. Então, né, então esse aqui é meu filho adotivo, né? Então, às vezes, nessas situações, as pessoas ficam me olhando, me questionando, como querendo dizer assim, né? Como é que é isso, né? Como é que mágica é essa? Bom, então, não que eu fique falando ou queira falar, mas me perguntam, né?
Outras vezes que eu menciono que tem os filhos adotivos é porque as pessoas querem adotar e têm medo. Sim, sim. Né? Então eu digo, olha, eu tenho 2 filhos adotivos, né? E muito feliz com eles. Não faz diferença nenhuma, não existe absolutamente nenhuma distinção. Né? Essa noção de família que a gente comentava agora há pouco, ou de paternidade, ela tem todo uma abordagem de cultura. Né? Então, há pessoas que se convencem de que para ser pai, para ser mãe ou para ser pai, tem que ter um convívio muito intenso até os 4 anos de idade. Outras não. Outras acham que com menos de 1 ano já tem que continuar trabalhando, assumir o seu ritmo normal e as crianças vão ficar institucionalizadas. Então, eu queria aproveitar a presença aqui da Isadora e ver se tu tem algum relato sobre como tu vê o teu pai, a tua mãe nessa atitude, essa decisão de adotarem filhos. Claro que tu percebeu isso aí muito tempo depois, né? Que quando chegou já existiam dois irmãos mais velhos. Né? Sim, eu até queria puxar uns ganchos aqui nos assuntos que vocês fizeram. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe sempre falaram com muita naturalidade. Eles nunca, e acho, inclusive também desde criança, por exemplo, a Ingrid, que foi adotada com 3 dias de vida, sempre falou desde criança para ela, né, que ela era uma filha do coração e não da barriga. Então eu acho isso muito bom, porque fala desde criança e fala com naturalidade, não fala com um tom de olha, vou falar aqui como se fosse uma coisa assim, um absurdo, ou fosse um segredo, ou que deve esconder dos outros. É filha do coração, filha da barriga. Assim como quando a gente era criança, o pai e a mãe falavam, olha, a Ingrid é filha, o Marcos é filha do coração, tu e a Luísa são filhas da barriga. E mas só assim, eu só fui associar e entender assim, muito tempo depois, assim, um filho é do coração, outro é da barriga, aí, mas todo mundo é filho, ok, assim, nunca tinha passado pela minha cabeça. Não pesava em nada. Exatamente, né? Porque o que as pessoas falam é como se fosse assim, adotei uma criança e vou esconder que ela é adotada, não vou dizer que ela é adotada para ela. Coisa que eu já ouvi, assim, de pessoas assim, que fazem brincadeiras com isso, tipo assim, vou te revelar um segredo que tu é adotado, assim, quando a pessoa já está grande. E aí a pessoa parece que, como se fosse falar sobre isso para ela quando ela já está adulta, a pessoa meio que fica assim, sabe, espantada, como se fosse algo grandioso, não é? Isso que tu trouxeste é muito importante, Isadora, porque no passado havia esse procedimento. As pessoas adotavam e não diziam. E até pediam um segredo para toda a vizinhança, toda a comunidade que sabiam. E olha, por favor, não digam para ela que é adotada. Às vezes o motivo era assim, vai traumatizar, tá. Mas escondiam, até que quando vinha à tona era um problema muito, muito, muito pior. A família acaba revelando. Então é lá um primo que um dia ficou bravo e alguma coisa assim, brigaram e aí isso não existe. Isso absolutamente não existe. Eu contava historinhas desde criança, né, para eles e para o Marcos já tinha bastante consciência disso, mas a outra, de forma que ela foi entendendo naturalmente, né? Hoje ela fala, eu percebo que ela fala com uma certa, eu digo, não pelo fato em si de ter sido adotada, mas com a alegria da nossa paternidade, né? Então não há problema algum. Não, os dois, o Marcos e a Ingrid, quando a Luísa cresceu, eles diziam assim, um dia à noite nós vimos um choro de uma criança. Aquela coisa de irmão mais velho, né? Aterrorizante. Aí nós abrimos a porta e tu estava dentro de uma caixote. Os adotivos falando das legítimas. E ela chorava. Aí disse, não, minha filha, não é nada disso. Não, minha filha, não te preocupa com isso. Então, veja que a coisa era tratada com tanta tranquilidade que eles mesmos faziam comédia da coisa. Bem, antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui para os ouvintes alguns dados que eu pesquisei em sites oficiais, como, por exemplo, o Senado, Corregedoria Nacional de Justiça. Existem no Brasil 29.364 crianças distribuídas em 4.533 abrigos.
indicando assim uma média de 6 crianças por abrigo. Do total de crianças, apenas 5.154, ou seja, 18%, estão aptas para adoção. As demais devem estar em processo para se tornarem aptas. 72% dessas crianças estão nas regiões Sul e Sudeste. Eu me refiro ao total de crianças. 46% possuem idade igual ou superior a 12 anos. 15% possuem idade até 3 anos. 51% permanecem até 1 ano nos abrigos. 58% não têm irmãos e 17% possuem um irmão. E esses dois grupos perfazem 75%. Achei importante essa informação porque a prática dos juizados da infância e da juventude é não separar a família. Então, pessoas que vão adotar uma criança que tem irmão, ou adotam os dois, ou encontram no seu círculo familiar mais alguém que queira adotar o outro. Então, isso é quase que um empecilho, mas não é difícil de ser superado. No site do Senado, como eu havia dito, em março de 2012, haviam 29.164 pessoas ou casais habilitados para adoção, indicando uma média de 6 pessoas ou casais por criança aptas para a adoção. Desse total, 90% são casais e 8,5% são solteiros. Notem que o número de pessoas ou casais para adoção é quase idêntico ao número de crianças em abrigos. Crianças em abrigos 29.364 e pessoas ou casais para adoção 29.164. É quase idêntico. No entanto, relembrando, dessas 29.364 crianças, apenas 4.533 podem ser adotadas por essas 29.000 pessoas ou casais. Um dado interessante é que apenas 5% dessas pessoas que querem adotar aceita uma criança com mais de 6 anos de idade. A maioria deseja crianças com menos de 1 ano. Isso é, consequentemente, causa do porquê do baixo número de adoções por ano. E, por fim, 77% dos pretendentes estão na faixa etária dos 30 aos 50 anos e pertencem à classe média. Isadora e Ricardo, muitíssimo obrigado por a gente dividir esse espaço maravilhoso aqui de conversa, bem informal, bem de campanha, assim, né? E esperamos, né, que as pessoas que ouçam essa nossa conversa se sintam curiosas, pelo menos, para ver como é que funciona o esquema de adoção, porque realmente há muitas crianças que precisam de uma referência familiar e depende só de um desejar da gente, né? Depende só de um gesto de desejo da gente. Claro que não é um gesto inconsequente, mas muito bem pensado. Sim. E para isso os técnicos ajudam a gente a pensar e refletir. Sim. Mesmo que eu diga que quero adotar, ele vai lá e mostra que às vezes a minha necessidade de adoção é uma compensação afetiva. Ou eu fiquei viúvo, ou eu perdi um amor lá, um namoro, um noivado, e eu busco uma compensação de forma muito inconsequente, né? Enfim, agradeço mais uma vez para ti, querida Isadora, e meu querido amigo Ricardo também. Não, satisfação estar aqui e dar esse depoimento, né? Se isso contribuir, eu espero que contribua para que muitos se animem, né? E venham a adotar um filho aí, porque com certeza tem bastante gente que está necessitada desse tipo de ação. Muito obrigado. Feliz Dia dos Pais. Muito bem, por hoje ficamos por aqui
e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Fala galera, muito prazer, eu sou o Luiz Dasper e eu também estou aqui na Rádio Ilha Capital todas as segundas-feiras às 20 horas e 30 minutos com o programa Eletroacústico, para compartilhar contigo o melhor da produção gaúcha do pop e do rock na programação da Rádio Ilha Capital. Então não esquece, todas as segundas-feiras às 20 horas e 30 minutos, programa Eletroacústico aqui na